Esses são os maiores machucados da minha vida. E foram mais ou menos assim. Por algum motivo eu sempre pensei nisso. Se eu pudesse mapear todos os machucados que eu já tive até hoje, o meu corpo seria assim. Nossa, é muito machucado. Mas tem 3 desses machucados que deixaram a cicatriz até hoje. E cada um tem um nome e uma história. E vamos começar pelo corte profundo no joelho. E foi mais ou menos assim. Esse machucado aconteceu no verão. Tava eu e meu amigo tomando banho de piscina no clube. E a gente tava fazendo aquelas brincadeiras de duelo de toalha molhada. Você nunca vai me derrotar, Ronaldo. Eu vou destruir você com minha toalha lendária. Ah, é? É. Ah, é? É. Ah, é? É. Ah! Ai, para. Só que sabe quando essas brincadeiras começam a esquentar, daí os dois começam a bater com mais força e mais intensidade? Pois é, foi o que aconteceu. Ai, para, meu. Ai, para. Meu, vou te bater, sério. Vou te bater, velho. E essa lutinha tava cada vez mais intensa. Quanto mais forte um batia, mais forte o outro revidava. Até que meu amigo me deu uma toalhada muito forte. Ai, desculpa. Ah, não, meu. Agora tu vai ver. Se prepara! Ah! Ai! Hã? Ah! O meu joelho literalmente furou e essa foi a primeira vez na minha vida que eu tive um machucado forte como esse. E foi bizarro porque dava pra ver por dentro do meu joelho e dava pra ver minha carne pulsando. E depois de um tempo naquele buraco formava uma piscininha de sangue. Se colocasse o dedo transbordava. Daí me levaram pro hospital e tiveram que costurar meu joelho, passar agulha pela carne, pela músculo. Tá, desculpa galera, parei. Daí pra tirar os pontos tinham que abrir de novo meu joelho e... Enfim, a próxima cicatriz que eu vou mostrar pra vocês é o meu buraquinho pequenininho no queixo. Essa história aconteceu no mesmo clube que eu furei o joelho. Tava eu e meus amigos brincando de novo. Só que ao invés de duelo de toalha, a gente tava brincando de Tony Hawk Pro Skater. Sabe aquele jogo do Play 1? Era massa demais. Pois é, a gente tava brincando disso na piscina. Só que sem skate, sem nada, era tudo na imaginação. Daí a gente tava brincando de fazer as manobras do jogo e ver quantos pontos aquilo dava. Tá, daí eu dou um grind aqui, pulo de Chauvet, caio no manual, depois eu dou um nose slide e saio de 360 flip. Uou, isso deve dar uns 5.000 pontos. Só? Eu quero mais. Daí saca só, Ronaldo, idiota como sempre, decidiu fazer uma manobra mais arriscada. Galera, se liguem só, eu vou pular de uma borda pra outra. Assim eu ganho um bônus, né? É, Ronaldo, você ganha um bônus sim. Quer ver que ele vai se quebrar todo? Com certeza. Aí vai. Ah! Uhul! Ai! Sabia. Ai, essa doeu. Caraca, Ronaldo! Você tá sangrando, cara! O quê? Daí a água começou a ficar toda vermelha. Tava vazando o sangue do meu queixo, parecia uma torneira aberta. Ah não, meu Deus, tá sangrando muito, o que é isso? Daí meus amigos me deram uma toalha branca pra estancar o sangue. E saca só, não deu nem 30 segundos e a toalha tava completamente vermelha. Daí o pessoal do clube chegou pra ajudar e eles perceberam que eu era obrigado a ir pro hospital porque esse machucado não ia fechar. É, eu ia ter que fazer pontos de novo. E eu pensei, ah, droga, não quero fazer mais ponto, não quero. No joelho já foi chato, fazendo o queixo vai doer muito. Ah, não quero. Mas mesmo eu não querendo, me levaram pro hospital. E o médico falou, vai ter que fazer ponto. Ah, meu, sério, eu não quero fazer ponto. Não tem uma outra maneira de me ajudar. Ah, eu tenho uma solução. E meu, na boa, eu não sei se aquele médico era muito profissional, mas ele colocou um adesivo no meu queixo. Meu... um adesivo! Só que o mais impressionante é que realmente funcionou. Não deu 2 dias, eu tirei o adesivo e tava sarado. Será que se eu colocar qualquer adesivo funciona? Tipo aqueles adesivos de agenda escolar, sabe? Importante, prova difícil. Será que esses aí funcionam também?
Enfim, a última cicatriz que eu quero mostrar é a mais épica. E é na canela, e ela é chamada de Corte Relâmpago. É sério, uma cicatriz com formato de raio. É muito legal. Eu consegui essa cicatriz da maneira mais improvável possível. E foi no mar, surfando. Vocês lembram daquela história de como eu salvei uma vida? Em que eu e um grupo de amigos estava no mar e a gente acabou salvando uma pessoa que estava se afogando? Pois é, foi naquela mesma época. Tava eu, no mar, surfando numa boa. Na verdade, eu tava mais esperando, porque não vinha onda nunca. Até que finalmente veio uma onda boa. E eu nem preparado tava. E eu pensei, meu, será que eu pego essa onda? Ou não? Tá, sei lá, só vamos. Só que saca só, pelo fato de eu não estar preparado pra pegar aquela onda, eu fui muito de mau jeito. E no momento que era pra me levantar, eu acabei não conseguindo. E a prancha foi pra frente, se virou. Só que o que muitos de vocês não sabem é que toda prancha tem uma coisa chamada quilhas, que são basicamente uns dentinhos afiados que ficam na parte de baixo da prancha. E meu, isso corta. É sério, é perigoso. E eu quero que vocês parem pra refletir. Nessa situação caótica, adivinha onde o Ronaldo vai cair? Lógico, com a perna em cima das quilhas. Enfim, depois disso eu saí do mar com a canela toda sangrando. E esse foi um dos machucados que mais doeu, porque eu não apenas tinha cortado a perna, como eu tinha dado um banho de água salgada no machucado também. Mas não tem problema, porque essa se tornou uma das minhas cicatrizes favoritas. Na verdade, eu gosto de todas elas. Por mais que tenha sido desagradável e doloroso, eu criei um certo afeto por essas cicatrizes. E atualmente eu não consigo mais imaginar o meu corpo sem elas. Então, obrigado, cicatrizes, por fazerem eu ser mais eu. Os piores machucados da minha vida, parte 2. Dessa vez vocês vão ver, pessoal. Dessa vez eu me machuco muito. E foi mais ou menos assim. Pessoal, eu lembro como se fosse ontem. Eu era adolescente e tava naquelas fases de que eu tinha que me provar pra tudo e pra todos. Adolescência é assim. Se você não chegou na adolescência ainda, vai ser exatamente assim. E eu lembro que naquela época eu comecei a andar muito de skate. E esse era meu hobby principal. Andava em casa, andava na escola, andava na rua. E era muito legal. Até que eu senti que eu já tava bom o suficiente pra começar a andar nas pistas de skate. Eu queria começar a fazer umas manobras iradas. Aquelas manobras que eu via na TV, nos jogos, nos vídeos de skate. Então eu comecei a frequentar um skate park. Só que é muito estranho no início começar a frequentar um lugar novo. Porque você não conhece ninguém, não consegue se adaptar, é difícil e chato. Mas com o tempo eu fui conhecendo o pessoal que frequentava lá e acabei fazendo vários amigos. E era um pessoal muito legal que ia pra pista todos os dias. E eu sempre encontrava eles lá, passava a tarde com eles, andava com eles, era muito massa. Só que tinha uma pequena diferença entre eu e esses meus amigos. Eles andavam muito bem de skate, faziam altas manobras, pulavam vários obstáculos, deslizavam em corrimão, tudo. Meus amigos andavam demais, enquanto eu só dava ollie. E com o tempo eu fui me aproximando muito mais desses amigos e eu percebi que naquele momento skate era a minha vida. Então, com muita determinação, eu decidi que eu ia virar um skatista bom. E eu cheguei na pista e falei para meus amigos: pessoal, marquem minhas palavras, até o final desse ano eu vou virar um excelente skatista. Faça chuva ou faça sol, esteja eu saudável ou doente, machucado ou não, eu vou estar sempre andando, sempre aprendendo pra virar um excelente skatista como vocês. Pô, Ronaldo, que determinação, hein? Vamos ver então. E foi aí, pessoal, que começou a minha maratona de machucados. Porque eu queria virar um skatista muito bom e eu sabia que mesmo machucado, eu não podia parar. Então, pra aprender a andar de skate mais rápido, eu comecei a fazer coisas muito mais perigosas. Porque eu queria aprender rápido, eu queria ficar bom rápido. Então eu comecei a tentar pular a escada. Ai! Ai! Agora vai! Ai! Deslizar corrimão. Ai! E pessoal, vocês não têm ideia, todo dia eu acordava com um machucado novo. Às vezes um roxo no cotovelo, outras vezes um joelho ralado, todo tipo de machucado. Porém, pessoal, não foram apenas machucados leves que eu fiz, porque de tanto que eu tentava coisas novas, eu comecei a me machucar muito pesado. E teve uma vez que eu tava filmando com o pessoal que eu ia pular umas escadas, e era uma escada que tinha 5 degraus e eu ainda não tinha conseguido fazer aquilo. E eu comecei a tentar. E sempre caía, não conseguia. Até que chegou uma hora, pessoal, que
Só de lembrar já me dói. Eu me preparei, pulei no skate, andei até chegar na beira da escada, dei um salto, saí pra fora do skate e... pessoal, eu não cheguei a quebrar meu tornozelo, mas eu virei ele. Foi horrível, ficou um roxão na hora. Tive que ir pro hospital, por pouco que eu não tive que colocar ligadura e gesso. E vocês acham que isso me fez parar de andar de skate? Nem pensar. Até o final do ano eu tinha que virar bom, lembram? E eu continuei andando, mesmo que doesse muito. Daí depois de algumas semanas andando, mesmo com o tornozelo detonado, eu voltei a tentar pular mais escadas. Ai, 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 adivinhem, pessoal, adivinhem o que aconteceu. Será que eu detonei mais esse tornozelo? Não, pessoal, eu detonei as mãos. Pessoal, eu torci os 2 pulsos de uma só vez. Eu caí todo errado com as mãos e detonou tudo. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu ainda consigo, ó. Até hoje eu consigo instalar, ó, esse pulso por causa desse machucado. Então agora eu tinha um tornozelo detonado e 2 pulsos detonados. Mas vocês acham que eu desisti, pessoal? Nem pensar. Eu fiz uma promessa. E eu continuei andando mesmo todo arrebentado. Péssima ideia? Sim! Mas determinação máxima! Daí vocês me perguntam, Ronaldo, por que você não deu um tempinho, pelo menos, pra curar os pulsos e o tornozelo pra voltar a andar? E, pessoal, pra responder isso é porque eu tava vendo muito progresso. Eu tava andando muito melhor do que eu tava. Eu tava vendo o progresso acontecer todos os dias. Todos os dias eu tava aprendendo algo novo. Então eu simplesmente não podia perder nenhum dia de progresso porque eu tava viciado naquilo. Eu queria ser bom. Eu queria ser melhor e eu queria que os outros reconhecessem que eu tava melhor. E a próxima grande manobra que eu queria fazer, pessoal, era deslizar no corrimão. E eu tentei a tarde inteira. E eu tava chegando muito, muito perto. Droga! Mas eu não parei, eu não desisti porque eu queria acertar aquele rock slide. Pelo amor de Deus! E numa dessas, pessoal, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar no machucado que eu fiz. Não bastava o tornozelo direito e os pulsos. O que mais você machucou, Ronaldo? Hã? Eu torci o outro tornozelo. Os 2 pulsos e os 2 tornozelos. Eu tava completamente machucado. Praticamente todas as minhas juntas mais importantes estavam machucadas. Só faltava agora virar o cotovelo, deslocar o ombro, destruir o outro cotovelo, destruir outro ombro, virar o pescoço. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo que eu tivesse todo machucado, você acha que eu desisti? Não, eu não desisti. E foi muito importante não ter desistido. Minha vontade de evoluir, a minha vontade de ficar melhor era tanta que eu continuei andando todos os dias. Menos, né? Eu não me arriscava tanto, mas eu continuava andando, eu continuava lá interagindo com o pessoal, eu continuava vivendo aquilo pra melhorar e pra evoluir. E eu sinceramente tenho muito orgulho disso que eu fiz, porque essa foi a primeira vez que eu não desisti por nada nesse mundo, e foi nesse momento que eu aprendi o que é perseverança, coragem, determinação para alcançar nossos objetivos. E o resultado disso tudo foi, depois que eu melhorei de todos os machucados que eu tinha feito, no final daquele ano eu tinha me tornado um excelente skatista. Eu tava fazendo manobras que eu nunca imaginava, eu tava conseguindo fazer coisas que eu nem imaginava que eu ia conseguir. E meus amigos ficaram muito orgulhosos, reconheceram o meu esforço, ficaram super felizes com o meu avanço, com o meu progresso. Pô, Ronaldo, eu confesso, a gente não acreditava que você ia se tornar um skatista bom tão rápido, mas você realmente conseguiu. Parabéns. Mas a pessoa que mais ficou orgulhosa disso tudo era eu. Tava muito orgulhoso de mim mesmo. Se machucar faz parte do progresso. Ou a gente aguenta ou para de evoluir. E a minha decisão foi sempre evoluir. E vocês querem saber? Valeu a pena. E é isso que eu vou contar pra vocês, as confusões no McDonald's. E foi mais ou menos assim. Tava eu, numa boa, passeando pelo shopping, até que me bateu uma vontade súbita de tomar milkshake. E como não tinha nenhum outro milkshake ali por perto, eu decidi tomar o do Mac mesmo. Não é dos melhores, mas... dá pro gasto. Daí eu cheguei no balcão e tinha uma funcionária. E sério, vocês não vão acreditar, foi exatamente assim. Olá, eu quero um milkshake, por favor. Não. Sério mesmo? Tá bom.
A funcionária simplesmente se negou de me servir o milkshake. E eu nunca entendi o porquê. Será que ela não gostou de mim? Será que não tinha milkshake naquela hora? Ou será que ela simplesmente não queria trabalhar? Eu não sei. E isso me mistifica até hoje, porque tipo, essa história aconteceu há muitos anos atrás. Mas por algum motivo eu ainda lembro e penso nisso às vezes. Tipo, eu tô lá no banho, numa boa, lá. Cara, hoje vai ser um dia muito legal. Mas por que será que aquela funcionária não quis me servir um milkshake há uns anos atrás? Sabe aquelas coisas completamente banais que acontecem na nossa vida e por algum motivo a gente não consegue esquecer? Pois é essa a história do milkshake pra mim. E o próximo relato, pessoal, é um segredo. Um segredo que o McDonald's não quer que você saiba. Vocês já ouviram falar no hambúrguer do apoio? Alguns de vocês sabem do que eu tô falando, mas a maioria não. Porque esse é o maior segredo do McDonald's. E eu vou contar agora. Teve um dia que eu tava na fila do Mac, esperando pra comprar um quarteirão com queijo. E tava uma fila muito grande e eu já tava entediado. Até que passou por mim um cara que não esperou na fila e chegou direto no cantinho do balcão. E ele falou pra um dos funcionários: "Ô meu, me apoia um hambúrguer." E olha o que aconteceu, o funcionário olhou pro cara, tirou um hambúrguer debaixo do balcão e deu pra ele. De graça, e ele não precisou esperar na fila. E eu vi tudo aquilo e fiquei: nossa! Mas que magia foi essa? Daí eu descobri que esse é o hambúrguer do apoio, que é basicamente um hambúrguer que algum cliente rejeitou e o McDonald's não pode mais vender. Daí o que eles fazem é pegar esse hambúrguer e colocar embaixo do balcão e esperar que algum cliente peça. E a melhor parte é que esse hambúrguer é aleatório. Às vezes pode ser um quarteirão com queijo, às vezes pode ser um Big Taste, só depende do cliente anterior que não quis esse hambúrguer. Legal, né? É assim que funciona. Só que tem um porém. Pelo menos pra mim, quando eu fui pedir o burger de apoio, aconteceu o seguinte: eu me dirigi pro balcão, olhei pros lados, fiz questão de que ninguém tava olhando e falei pro funcionário: "Ô meu, me apoia um burger." E o cara calmamente me respondeu: "Não é bem assim que funciona, brother." Como assim? O hambúrguer de apoio, eu sei que existe. Brother, não tem nada disso aqui. Próximo. Só que ele tava mentindo pra mim, porque eu vi o hambúrguer de apoio, tava ali embaixo do balcão, sozinho, me esperando. Era só ele ter me dado. E tá aí o grande mistério do hambúrguer de apoio. Quem são as pessoas que podem pedir esse hambúrguer? Será que precisa de um cumprimento secreto? Será que eles só dão pra algum tipo de pessoa? Eu não sei. Eu só sei de uma coisa: o hambúrguer de apoio tá sempre lá, sozinho, escondido, à espera do seu novo dono. Próxima vez que você for ao McDonald's, peça um hambúrguer de apoio. E tem mais um relato que eu quero contar. Essa história é um pouco desagradável, mas eu quero contar de qualquer forma, porque é um daqueles acontecimentos bizarros que só acontecem em fast food. Tava eu novamente caminhando pelo shopping, até que eu senti aquele cheiro bom de McDonald's, que nada mais é do que o cheiro de banha, nojenta, melecada e gosmenta, mas continua sendo um cheiro bom. E esse cheiro deve ter uma magia, porque toda vez que eu sinto, eu tenho uma vontade de comer um hambúrguer. E dessa vez não foi diferente. Daí eu cheguei no McDonald's e esperei na fila. E na minha frente tinha dois bombadão de academia conversando muito alto. Ô meu, vou comer um Big Taste inteiro, meu. Ô meu, vou comer 2 Big Taste, meu. Xiii. E não satisfeitos com a barulheira, os dois têm que ficar brincando de soquinho na fila. Só que cada soquinho desses caras é tipo um míssil. Nossa, cara, eu tenho certeza que esses caras vão dar problema. E não deu outra. Quando chegou a vez deles de serem atendidos, eles já começaram a tretar com a funcionária. Eu não entendi nada, só vi a confusão acontecendo, o pessoal discutindo, falando umas coisas desagradáveis, e eu ali esperando. Numa boa. Até que a funcionária finalmente percebeu que eu tava esperando, ignorou completamente o monstro e me atendeu. Seguinte, por favor. Eu quero um quarteirão com queijo. Aqui está. Obrigado. Daí eu peguei meu lanche e fui me dirigindo pra mesa. Tipo, nem passou na minha cabeça que algo ia acontecer. E saca só, do nada o monstro chegou na minha frente, muito estressado, e começou a me xingar. Ô meu, tu nunca mais passa na minha frente, ouviu? Então saca só, pelo fato de eu ter recebido o lanche primeiro, o monstro ficou muito ofendido. E se você ficou confuso com isso, imagina eu na hora. E o cara continuou me xingando cada vez mais intensamente. E eu não tava entendendo nada daquilo. Eu só sabia de uma coisa: eu não aguentava mais ouvir aquele cara falar. Daí eu falei: ô meu, na moral, cala a boca. E pra quê? Eu nunca vi uma pessoa
tão estressada na minha vida depois que eu falei isso. O cara veio correndo na minha direção. Só que por sorte, o outro amigo monstro veio e segurou ele. Ô meu, calma, meu. Calma nada, meu, calma nada. E nesse momento não deu outra. O segurança chegou e tirou os dois do shopping. Senão eu acho que eu tava morto hoje. E depois disso eu fiquei de boa, comi o meu lanche e fui pra casa. Mas eu confesso, depois desse acontecimento, nunca mais deu vontade de ir no Mac. Porque se é pra passar por uma treta cada vez que eu quiser um hambúrguer, eu prefiro ficar em casa, assistindo um filme e preparando meus hambúrguer. E você deveria fazer o mesmo. E é isso que eu vou contar pra vocês hoje, os relatos de um ex-funcionário do Subway. E foi mais ou menos assim. O ano é de 2008, era janeiro e eu tinha acabado de completar meus 18 anos. E finalmente, eu era um maior de idade. Yeah! Maioridade! Pra que serve isso mesmo? Ronaldo! Agora tu já pode beber. Não bebo. Já pode entrar em balada. Eu odeio balada. Já pode dirigir. Já tenho minha bicicleta. Já pode viajar sozinho. E eu acabei indo viajar pra Inglaterra. E como eu cheguei lá é assunto pra outra história. A única coisa que você precisa saber agora é que eu tava sozinho, em outro país e sem dinheiro. Daí eu liguei pra minha mãe. Mãe, acabou todo o meu dinheiro, acho que eu vou ter que voltar pra casa mais cedo. Mas eu queria ficar, eu tô gostando muito. Ai, Ronaldo, só vai conseguir ficar aí se arranjar um emprego. Eu trabalhar? Pode ser. Daí eu comecei a entregar uns currículos por aí e acabei sendo aceito no Subway. E agora eu era um artista de sanduíches! É sério, esse é o nome dos funcionários do Subway. Mas na verdade a gente era escravo mesmo. Limpava banheiro, fazia um sanduba, limpava de novo, preparava salada. E eu adorava aquilo! É sério, eu acho que nunca no mundo existiu um funcionário do Subway tão feliz como eu. A minha alegria era tanta que eu tava sempre super entusiasmado preparando o sanduíche pros outros. Você quer queijo prato ou suíço? Suíço. Suíço! Your name? Quer salada? Alface. Alface! E com certeza a melhor parte de ser um funcionário do Subway é cookies infinitos! Você literalmente pode comer quantos cookies você quiser. É só não deixar ninguém ver você fazendo isso, né? Mas é sério, a abundância de cookies é gigantesca. E parece que quanto mais você come, mais eles se multiplicam. E quando eu não tinha cookie pronto pra comer, eu pegava os cookies congelados e comia mesmo assim. E você acha que eu era o único funcionário que fazia isso? Não! Mas é sério, próxima vez que você for no Subway, pergunta pros funcionários se eles não fazem isso. Todos eles fazem. E trabalhando no Subway, você também tem direito a sanduíche infinito! Mentira, na verdade é um por dia. Mas esse um por dia eu fazia o maior sanduíche de todos. Colocava todas as carnes, todas as saladas, todos os molhos, mas eu só colocava um queijo. O suíço! Your name? Fazia a maior maçaroca no pão. Mal dava pra comer porque ficava pingando todos os molhos, caindo todos os pepinos. Mas eu achava delicioso e comia aquilo que nem um porco. Mas óbvio que tem as partes ruins também. Lidar com clientes geralmente é um saco. Qual pão você quer? Italiano branco. Não, 3 queijos. Não, parmesão e orégano. 15 ou 30? 15. Não, 30. Na verdade 15. Ok. E qual recheio você quer? Na verdade, cancela o pedido, vou querer só um cookie. Claro! E que tal uma facada? Brincadeiras à parte, eu sempre tratei todo mundo muito bem. Tanto que às vezes, quando eu não tava trabalhando, alguns jovens me reconheciam no centro e vinham conversar. Pô, tu é o cara do Subway! Suas mãos fazem o meu sanduíche! É muito trabalho, mas vale a pena. E por causa disso, meu chefe até me elogiou. Ele disse que desde que eu fui contratado, estavam vindo muito mais jovens naquela loja. E como aquele Subway era perto do centro, o pessoal só chegava lá, conversava comigo, comprava um cookie e ia embora. Quer dizer que contratar o Ronaldo dá lucro, é? Só espera eles descobrirem que eu faço cuscuz. Um último relato pra gente terminar o vídeo bem. Basicamente, todos os meus colegas de trabalho eram latinos como eu. Venezuela! Colômbia! Brasil! E como eu quase nunca tinha assunto com aquelas pessoas, eu acabava sempre conversando sobre Chaves. Olá, ¿te gusta el Chavo del Ocho? Sí. Don Ramón? Sí. El Chapulín Colorado? Sí. Suíço! De quem foi essa ideia? E teve um dia que eu nunca vou esquecer. Lembra que eu falei que a gente era escravo?
Pois é, basicamente teve uma noite de trabalho que o estresse tava tomando conta de todo mundo. Daí o pessoal já tava discutindo, tava me tratando mal, eu tava tratando eles mal também. Daí eu percebi o que tava acontecendo e decidi tentar tirar a negatividade daquela situação, cantando uma musiquinha. Que bonita vecindad, que bonita vecindad, es la vecindad del Chavo. Sí, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Foi lindo, sério. Todo mundo começou a cantar a mesma música do Chaves. E eu nunca ia imaginar que ia passar por um momento tão bonito desses com o pessoal. Foi incrível, sério. Eu queria viver isso de novo. Enfim, essa foi minha experiência de trabalhar no Subway. E eu tenho uma coisa pra pedir pra você. Na próxima vez que você for pedir um sanduíche, quando o funcionário perguntar o queijo que você quer, você responde: sou isso! Your name? Valeu, Brasil! Vocês conseguem lembrar da primeira memória da vida de vocês? Porque, pelo menos pra mim, foi há muito tempo atrás, quando eu tinha 3 anos. E foi mais ou menos assim. O ano é de 1993. Tinha acabado de lançar Jurassic Park, Estranho Mundo de Jack, e eu completava meus 3 anos. E eu tava recém criando memórias. E eu me lembro bem que naquela época eu adorava monstro. Mas eu gostava tanto que eu tinha um boneco de monstro, todo feio, verde, asqueroso, nojento. Mas eu amava ele, ele era meu melhor amigo. Aquela coisa super inocente, sabe? Eu imaginava que falava com ele, que a gente saía pra passear. Basicamente um amigo imaginário, Ronaldo e Monstro. Isso daria até um filme. Esse verão, uma criança, um monstro, uma amizade. Ronaldo e Monstro. E fora monstros, a minha segunda coisa favorita era ficar a tarde inteira me balançando numa pracinha que tinha perto de casa. E eu gostava tanto disso que meus pais decidiram colocar um balanço na varanda da nossa casa. E agora eu tinha tudo, um balanço e um monstro. E eu consigo lembrar direitinho da minha rotina naquela época. Acordava de manhã bem cedo, antes de todo mundo acordar na casa, saía correndo do meu quarto, abria a porta da varanda, me jogava no balanço e ficava me balançando a manhã inteira. E tem até foto disso, olha que amor! O monstro! O monstro! Até aí tudo bem, mas eu sempre fui uma daquelas crianças muito sem noção. Tanto que minha mãe falou que no primeiro dia que eu aprendi a caminhar, eu já tentei correr, caí e virei o pezinho. Coitado do Ronaldo. E com essa mentalidade sem noção, eu lembro muito bem da minha primeira memória. E foi assim. Acordei de manhã bem cedo, pulei da cama, abri a porta da varanda, corri, me joguei no balanço com pose de aviãozinho, virei de cabeça pra baixo, fiquei preso no balanço, voltei do balanço e bati a cabeça! Pum! Daí, óbvio, eu comecei a chorar, tava sangrando e tava doendo muito. Meus pais vieram correndo, preocupadíssimos me ajudar, não sabiam o que fazer. Daí minha mãe passou mertiolate na minha testa e, meu Deus, aquilo só piora, que dor! Depois disso, meus pais fizeram um curativo na minha cabeça. E eu não lembro de mais nada desse dia. Só sei que, na manhã seguinte, acordei bem cedo, saí correndo do quarto pra andar no balanço de novo, abri a porta da varanda e o balanço não tava mais lá. E eu fiquei triste, sentadinho no degrau, só eu e o monstro. Ronaldo e Monstro. E essa história que eu vou contar pra vocês hoje, as histórias secretas da minha infância. E foi mais ou menos assim. Durante a minha infância inteira, eu e minha família passávamos muito tempo na casa dos meus avós, na cidade de Maquiné, um município muito pequeno com 6.000 habitantes. E a cidade é tão pequena que é literalmente uma avenida e uma igreja. E eu honestamente fico até meio surpreso que tenha 6.000 habitantes. Tipo, a cidade é uma avenida. E onde é que tá o resto das pessoas? Embaixo do chão? Não tô vendo vocês. Enfim, a casa dos meus avós era enorme e tinha um pátio gigantesco, com galinheiro, com chiqueiro, com pomar, tinha tudo. E é óbvio que pra mim e pro meu primo, esse era um lugar perfeito de fazer traquinagens. E a principal traquinagem que a gente sempre fazia se chamava caçar galinhas. Calma, a gente não machucava nenhuma galinha. Na verdade, eu nunca entendi porque o nome era esse. Porque a gente não caçava galinha. Tudo que a gente fazia era ir no galinheiro,
espantava as galinhas e roubava os ovos delas. Mas pra isso, a gente se preparava todo. Colocava umas faixinhas, pegava umas vassouras, como se a gente estivesse numa missão. A missão de roubar ovos das galinhas. E ao se aproximar do galinheiro, as galinhas avistavam os caçadores, com seus olhos em chamas, vassouras na mão, faixas voando com vento. E eles se preparavam e saíam correndo atrás das galinhas. E as galinhas iam atrás deles também. Mas os humanos sempre venciam. Então, os humanos se aproximavam do ninho e observavam com ganância a recompensa que tinham conseguido. E a gente roubava os ovos tudo. E minha mãe e minha avó sempre vinham me xingar. Ronaldo, para de roubar ovo das galinhas, guri. Não tá vendo que é pra chocar? Mas não importava, porque a missão tinha sido cumprida com sucesso! Enfim, tem mais um relato daquela mesma época. Era um daqueles domingos, depois de um churrasco. A família inteira tava na sala, assistindo TV aberta, e eu e meu primo tava entediados. Daí eu falei, Ô, vamos lá caçar galinha de novo? Não, Ronis, já não tem mais ovo pra roubar. É verdade. Então vamos no chiqueiro. A gente nunca faz nada com aqueles porcos. Daí a gente entrou no chiqueiro e ficamos observando os porcos. Poxa, que tédio brincar com esses porcos. E cadê os ovos deles pra gente roubar? Ai, Gê. Os porcos não colocam ovos como as galinhas. Não? Não. Os ovos dos porcos são bem diferentes. Pra começar, eles são muito maiores. A casca é suja, porque porco adora sujeira. E ao invés de gema, tem lama. É isso aí. Vamos morder o rabo dos porcos? Vamos! Daí a gente mordeu o rabo dos porcos. Eles davam um gritão, saíam correndo em círculos, nos derrubavam e a gente se matava de rir. E fazia de novo. E ficamos repetindo isso por um tempão. Até que, novamente, pra variar, a minha mãe e minha avó viram o que a gente tava fazendo. E vieram me xingar. Ronaldo, para de morder o rabo dos porcos, guri. Não tá vendo que eles não gostam? E só mais um relato pra gente terminar o vídeo bem. Teve uma vez que tava eu, meus dois primos e meu irmão. E o meu primo era mais velho e era mais profissional nas traquinagens, sabe? E ele falou: Ô galera, vamos tocar o sino da igreja? Tocar o sino da igreja? Isso é traquinagem demais. Mas vamos. E a gente foi. E quando chegamos na igreja, ainda não tinha ninguém. Caminhamos discretamente até o fundo do altar e chegamos na sala do sino. E a sala do sino, pelo menos em igreja pequena, é basicamente uma sala circular, muito alta e com uma corda no meio, que é a corda do sino. Ou seja, se você puxar essa corda, o sino toca. Daí nesse momento a gente ficou com muito medo e começamos a conversar. Tá, quem é que puxa? Eu não, nem eu. Vai que Deus castiga. Ai meu, Deus não vai castigar. É só pedir desculpa depois que ele perdoa. Mas eu não vou puxar. Tá, vamos fazer assim então. Eu vou casualmente me segurar na corda, daí vocês se penduram no meu braço. Assim ninguém é culpado. 3, 2, 1. Shwip! Meu, deu um estourão na cidade inteira. Eu nunca tinha ouvido tão de perto um sino assim. E o mais engraçado é que aquela cidade é de pessoas mais velhas. E muita gente só sabia as horas pelo sino da igreja. E a gente avacalhou tudo. Pô, desculpa aí, galera. E não deu outra, a gente saiu correndo da igreja. Foi muita sorte, porque ninguém nos viu fazendo aquilo. Cidade pequena tem suas vantagens. Só que minha mãe e minha avó sabiam direitinho o que a gente tinha feito. Ronaldo, Jerônimo, Bernardo, André, não é pra tocar o sino da igreja, guris. Não tá vendo que Deus castiga? E essa foi com certeza a maior das traquinagens que a gente fez na casa dos meus avós. Meu, sério. Que saudade daquele tempo. Saudade. E são coisas que a gente só valoriza mesmo depois que perde, né? Porque os avós acabam partindo, a família se separa um pouco. E no geral tudo muda. Depois que meus avós morreram, eu fiquei um tempão sem ir naquela casa. Eu não queria enfrentar aquilo de novo. Eu não queria ver o quanto tinha mudado. Mas não tem, tudo mudou. E depois de muito tempo, quando eu finalmente criei coragem, eu voltei naquela casa pra tentar resgatar minha infância, roubando ovo de galinha. Parece que nos encontramos de novo, galinha. E agora, o seu ovo será meu.
Não adianta. Infelizmente, aquele tempo não vai mais voltar. Porque tudo mudou. E vai continuar sempre mudando. A única coisa que a gente pode fazer é seguir em frente. E guardar com muito carinho essas memórias de infância. Então, aqui está seu ovo, galinha. Vamos seguir em frente juntos. Tem uma história que eu sempre quis contar pra vocês, que é sobre como eu fui pego roubando. E pra aquelas pessoas que perguntam, nossa, Ronaldo, você já fez tudo na sua vida? Eu respondo já. E você não viu nada ainda. O ano é de 1998. Era janeiro e eu tinha acabado de completar meus 8 anos. E muitos de vocês desconhecem a dor de fazer aniversário nas férias. Além de nunca receber parabéns na sala de aula, a gente geralmente ganha só um presente de Natal e aniversário. Ronaldo! Esse presente aqui é de Natal e aniversário, viu? E eu sempre passei minhas férias no litoral do Rio Grande do Sul, mais precisamente em Capão da Canoa, o único litoral que tem mar de chocolate. É sério, procura aí. E eu passava os dias com meu amigo da escola, e a gente só queria saber de uma coisa: traquinagem. Porque, né, não tinha muito mais o que fazer. Então, todas as tardes a gente ia nos camelô do centro e comprava os acessórios pra nossa arte da traquinagem. E a nossa arte da traquinagem consistia em estourar rojão, pá! Ai! Jogar bexiguinha. Ai! Colar moeda de R$1 no chão com super cola. Ai! Enfim, geralmente os acessórios da traquinagem custavam baratinho. Tipo, 25 centavos, 50 centavos. Então era fácil eu pedir dinheiro pra minha mãe pra comprar isso. Mãe. Quê? Te amo. Me dá um dinheirinho. Ai, Ronaldo, não tem. Mãe. Fala, guri. Te amo. Me dá um dinheirinho. Tá, Ronaldo, pega na minha niqueleira. Daí eu pegava 50 centavos, às vezes pegava R$1, e eu acho que minha mãe pensava que eu comprava bala ou pirulito com esse dinheiro. Mas não. Comprava rojão. Pá! Ai! E teve uma vez que a gente foi nos camelô do centro e tinha algo novo, que era uma geleca puxa-puxa muito maneira. E era tão maneira que o pote dela brilhava. Meu Deus, isso é muito legal, vamos comprar isso! Daí nós olhamos pra baixo e vimos o preço. R$6. Galera, eu não sei se vocês têm noção, mas R$6 em 1998 valia tipo R$900. Brincadeira. Valia só 500. Daí a gente ficou tristaço, porque não tinha como comprar a gelequinha. E minha mãe nunca ia concordar em me dar R$6. Mas mesmo assim, eu fui lá pedir. Mãe. Quê? Te amo. Me dá R$6. Tá louco, Ronaldo, R$6 é muito. Ah, mãe. Te amo. Não. Te amo não vai funcionar. Cara, não conseguiu dinheiro. E parece que você também não. De qualquer forma, vamos lá no centro. Nada pra fazer mesmo. E a gente foi pro centro de novo. E passamos na frente da banquinha da geleca. Cara, eu queria ter dinheiro pra comprar essa gelequinha. Pena que não vai dar. Vamos roubar. Daí a gente se olhou. Daí cada um pegou uma geleca. Eu peguei a verde, meu amigo pegou a roxa. E a gente saiu correndo da loja. Simples assim. Roubamos. Daí a gente tava correndo pela rua, triunfando que tinha conseguido as gelecas. Paramos numa pracinha, brincamos um pouco, e não durou 2 minutos de diversão, porque essas gelecas não tem a mínima graça, vamos combinar, né? E cada um foi pra sua casa. Ronaldo! O que é isso na tua mão, guri? Já tu conseguiu isso aí? E eu, muito ingênuo, respondi. Me deram? O tiozinho do centro, ele me deu? Ele gosta de mim, falou que eu era legal, me deu uma geleca. E com essa resposta, minha mãe percebeu na hora o que tinha realmente acontecido. Ai, Ronaldo, eu não acredito. Não acredito que tu roubou. Não, roubar? Eu? Não, mãe, nunca roubei. Não roubo. Não acredito, Ronaldo. Não acredito. Meu filho, um ladrãozinho. Daí minha mãe falou isso e saiu da sala. E eu fiquei devastado. Sério, eu morri por dentro. Nossa, eu tenho 8 anos e já sou um desastre. Daí nesse momento eu percebi que não tinha como voltar atrás, mas que eu podia pelo menos fazer a coisa certa. Mãe, desculpa. Eu vou devolver a geleca, tá? E foi o que eu fiz. Fui pro centro de novo, coloquei a geleca de volta no lugar e eu não falei nada pro tiozinho da venda, porque eu já tava envergonhado. Não bastava ter decepcionado minha mãe, eu não queria decepcionar mais ninguém. Mas mesmo assim eu pedi desculpa
Desculpa. E saí correndo pra casa de novo. Cheguei lá, falei pra minha mãe o que eu tinha feito e ela se sentiu melhor, mas não demonstrou muito. Que bom que tu fez a coisa certa, Ronaldo, mas que não se repita. E nunca mais se repetiu. Esse fato foi tão marcante na minha vida que eu nunca mais peguei nada sem pedir pros outros. Nem mesmo uma bala, porque eu sempre lembro da minha mãe decepcionada comigo. Isso me marcou profundamente. E foi assim que eu roubei, devolvi e aprendi uma boa lição. E é essa história que eu vou contar pra vocês hoje, a história de como eu colei na escola. E foi mais ou menos assim. Bom, honestamente não foi por safadeza que eu comecei a colar na escola, foi por sobrevivência. Quando eu tinha meus 12 anos, eu estudava nessa escola aqui, no Colégio Sinodal Barão do Rio Branco. Só que daí, no início do ano letivo, eu e minha família nos mudamos pra Portugal, por motivos que eu vou explicar em outro vídeo. Daí a gente morou lá por alguns meses e depois voltamos pra nossa cidade. E eu voltei pra essa mesma escola. E tá aí o grande problema, eu entrei no meio do ano letivo e eu tinha perdido toda a matéria do ano até agora. Tanto que eu chegava na aula e não entendia nada do que as pessoas estavam falando. Ah, os bolcheviques e os mencheviques. Ah, o pretérito perfeito do substantivo. Ninguém vai lembrar disso daqui a 10 anos. Meu Deus! O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. É, Ronaldo, se você não pegou a matéria até agora, acho que você não vai conseguir pegar. É muita coisa. Puxa vida, eu preciso fazer algo urgente, senão eu vou repetir de ano. E isso foi acontecer na 7ª série. Sim, logo na 7ª série. O ano em que o maior número de alunos repete o ano. É muito grave. Daí eu tinha duas opções. 1. Estudar bastante, viver estudando, tirar boas notas e garantir um futuro melhor. Ou 2. Colar nas provas tudo. Eu quero a número 2. Parabéns, Ronaldo! Você ganhou um futuro incerto! Eba! Pera, isso não é bom. Enfim, depois de eu ter decidido que eu ia colar, eu só não sabia como. Então eu comecei a planejar com meu amigo. Ei, Jefferson, eu acho que eu vou repetir o ano. Então eu gostaria de colar de você porque você sabe a matéria. Pode ser? Tá, pode. Mas como? Eu tive uma ideia. Poxa, Ronaldo, excelente ideia. Você devia usar o seu cérebro pra estudar. É, eu sei, mas não. Daí chegou o dia da prova e eu tava nervosaço porque eu não sabia se aquilo ia funcionar. E a professora de história entregou a prova. Nossa, eu realmente não sei absolutamente nada disso. Jeff. Pim, pim, pim. C. Olha, eu acho que é C mesmo. Meu Deus, funcionou! Shhh! Meu Deus, tá funcionando, que legal. E foi isso que aconteceu, a gente começou a fazer isso em várias provas que eu não sabia nada. E eu comecei a tirar umas notas boas e isso ia acabar salvando o meu ano. E eu sempre agradeci o Jeff, pagando uma coca pra ele no bar. Aí, meu, tá aqui meu agradecimento. Só que teve uma vez que essa cola não funcionou. Ó, Ronaldo, tá aqui sua prova. Eu esperava mais de você, hein? Pum! 0? 0? 0! Daí eu saí correndo pro meu amigo. Jeff, você também zerou a prova? Não, eu tirei 8. Ué, mas por que eu zerei então? Deixa eu ver sua prova. Ah, não. As provas eram diferentes. Pois é, as provas eram diferentes e eu acabei zerando. A professora me pegou nessa. E eu mereci. Mas vocês acham que isso me parou de continuar colando esse ano? Sério, sério. Vocês acham mesmo? É lógico que não. Enfim, mas se tem uma prova que a nossa técnica de colagem não ia funcionar, era a prova de matemática. Então, como será que o Ronaldo conseguiu colar numa prova de matemática? Foi mais ou menos assim. Como eu não sabia nada dessa matéria, eu já tinha ido pra prova com certeza que eu ia tirar 0. E eu tive certeza disso quando a professora entregou a prova. Meu Deus, o que é isso? Daí eu fiquei a prova inteira sem saber o que fazer com aquilo. Até que eu ouvi: Ronaldo. Hã? Duda? Pega aqui, é a cola da prova. Sério? Obrigado. A minha vida inteira eu sempre fui colega da Duda, que sempre foi uma das meninas mais legais da escola. E a gente tem uma coincidência engraçada. Tipo, imagina, a gente sempre foi colega desde o Jardim A. Daí lá pela 6ª série eu decidi mudar de escola. E ela mudou também. Pra mesma escola que eu fui. E a gente continuou sendo colega. Pra sempre. E por causa dessa nossa
conexão. Ela sabia que eu tava indo mal na escola e decidiu me ajudar, me dando cola da prova. Daí eu peguei o papel e realmente tinha a cola da prova inteira. Tinha até as continhas de matemática pra eu copiar. A Duda se dedicou um monte pra fazer aquela cola. Daí eu comecei a fazer a prova e consultava a colinha de vez em quando. E tava tudo dando certo, eu acho que eu ia tirar uma nota muito boa. Até que... Ronaldo, o que é que você tem na mão? A professora tinha me visto olhar cola. Ai meu Deus, vacilei, e agora? Nada, professora. Não tenho nada na mão. Mas eu vi que você tava olhando pra algo na sua mão. Nada, professora. É coceira? É coceira na mão. Eu vou zerar sua prova se você não mostrar o que tem aí. Daí eu pensei rápido pra me livrar dessa situação. Na minha mão não tem nada, professora. Sim. A minha ideia era jogar o papelzinho longe, e eu achava que ninguém ia ver. Mas lógico que todo mundo viu, incluindo a professora. Todo mundo viu o meu ato de desespero de fugir de uma situação da maneira mais estúpida possível. Que vergonha, Ronaldo. E não deu outra, zerei a prova. Zero. Zeradinho. Zeradaço. Mas pelo menos eu aprendi uma lição. Por causa disso, eu decidi que nunca mais ia colar. Nesse ano, pelo menos. Porque eu tenho muito mais história de cola no ensino médio. O ano é de 2005, era 23 de janeiro e eu tava completando os meus 15 anos. Yeah! 15 anos! Já tô grandinho. Ronaldo! Parabéns, Rony! Zê! Obrigado, mãe. E aí, vamos fazer uma festa, uma janta? Não, eu tô com um plano bem melhor pra hoje. E o que a gente vai fazer? Não, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu aniversário no parque aquático, sozinho. Tá, mas pra quê? Parque aquático sozinho não tem a mínima graça. Claro que tem graça. Eu já sou grandinho, já sou independente e eu vou no parque aquático sozinho e vou me divertir um monte. Ouviu, mãe? Tá bom. Fui! Bom, pra ser sincero, o principal motivo pelo qual eu queria ir no parque aquático é porque aniversariante não paga. Só que eles dão essa promoção pra você trazer convidados, não pra ir sozinho. Ora ir em parque aquático sozinho, que ideia podre. Daí eu cheguei na recepção do parque, pedi uma entrada, apresentei minha carteira de identidade e o funcionário me olhou muito desconfiado e perguntou: é seu aniversário? É. E você vai passar no parque aquático? É. Sozinho? É. Olha, desculpa me intrometer, mas parque aquático sozinho não tem a mínima graça. Obrigado pela entrada! Daí eu entrei no parque e vi todas aquelas piscinas, fontes, toboáguas, tinha até umas esculturas de dinossauro! Meu Deus, parque aquático é muito maneiro! Eu tenho certeza que eu vou me divertir hoje. E por onde será que eu começo a me divertir? Já sei! Vou pular na piscina. Shuip! E naquele momento, eu percebi que ficar sozinho na piscina não tinha graça. Já sei, vou subir nos dinossauros. Avante, brontossauro! Roar! E naquele momento, eu percebi que subir nos dinossauros sozinho não tinha graça também. Quer saber? Esquece essas coisas chatas. Vamos pros toboágua. Daí eu subi no primeiro toboágua, o menorzinho de todos. E lá em cima tava um funcionário do parque que veio falar: e aí, brother, se prepara, vai ser muito radical. Uhul, vai ser muito radical. E eu desci. Não foi nada radical. E aí, brother, gostou? Gostei. Mas acho que eu vou nos toboágua mais alto, viu? Daí eu fui no segundo toboágua, que era mais alto que o primeiro. Tá, esse aqui vai ter que ser bom. Não foi nada bom. E nesse momento começou a bater um desespero e um leve arrependimento de ter vindo. Mas eu respirei fundo, tentei me manter positivo e subi no terceiro toboágua, o mais alto deles. Meu, sério, esse aqui precisa ser divertido. Senão eu não sei o que eu vou fazer. Por favor, seja divertido. Por favor, seja divertido. Que tédio, parque aquático sozinho não tem a mínima graça mesmo. E eu fiquei completamente devastado, porque nada daquilo tava sendo divertido. Pular na piscina não tinha graça, descer os toboágua não tinha graça. O que eu faço pra me divertir num parque aquático afinal? E aí, cara, eu sei o que vai resolver seu problema. Você precisa andar no Super Toboágua. Super toboágua? É, ele tem uns tantos metros e você pega uma velocidade de blá 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 quilômetros por hora.
blá 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 quilômetros por hora. Isso parece divertido. Eu vou pra lá. E eu subi no Super Toboágua. E sério, é uma escadaria gigantesca, uma estrutura muito alta. E chegando lá em cima tem apenas um funcionário. E o trabalho dele é basicamente fazer com que você desça de maneira segura. Porque de tão alto e tão rápido, aquilo pode ser muito perigoso. E eu tava lá em cima já morrendo de medo. E eu perguntei pro funcionário: pô, cara, será que eu desço isso? Não parece muito seguro. É só seguir minhas ordens, que não tem perigo. Tá, mas será que eu vou me divertir? Você vai. Muito. Deita no toboágua, tá? Cruza os braços, tá? Agora eu vou empurrar você. Vai. E eu desci. Que legal! Meu Deus, esse toboágua é muito maneiro! Agora eu vou passar o dia inteiro andando nele. E foi o que eu fiz. Eu subi o toboágua, conversava um pouco com o funcionário e descia. Daí eu subia de novo, conversava mais um pouco e descia. E eu contei todas as vezes que eu fui no Super Toboágua. Foram mais de 33 vezes. E o mais legal é que de tantas vezes que eu fui andar naquele troço, eu acabei ficando amigo do funcionário. E ele já ficava me esperando subir de novo pra gente continuar conversando. Mó legal! E na penúltima vez que eu subi lá, o funcionário me alertou. Olha, eu vou dar uma pausa por 10 minutos. Então espera eu terminar essa pausa pra poder andar de novo, ok? Tá bom. Só que né, safado como eu, não quis esperar e subi imediatamente de novo no Super Toboágua. E chegando lá em cima, o escorregador tava completamente vazio. E o funcionário não tava no posto dele, mas tava descansando ali do lado. E eu pensei, pô, a gente já é amigo, eu vou descer sem avisar ele. Ele vai achar irado que eu já aprendi como descer sozinho. E meu... pior ideia do mundo. Eu vou explicar o porquê. Existe um motivo crucial para aquele funcionário tá ali, que é basicamente para evitar que qualquer pessoa pegue muita velocidade no início, porque de tão inclinado que é aquele toboágua, se você pegar muita velocidade, você sai para fora e cai em queda livre. E adivinha o que o Ronaldo fez? Não, sério. Só adivinha. Eu subi no toboágua, me segurei no ferro, dei um impulso muito forte e acabei saindo pra fora do escorregador. E naquele momento foi tudo em câmera lenta e eu pensei em muita coisa. Poxa, já me arrependi de ter dado esse impulso. Eu vou cair. Parece que dessa vez eu não vou conseguir escapar da morte. Bom, falou! Daí eu fechei os olhos, o mundo voltou pra velocidade normal e quando eu ia cair... Um cara me salvou. E não era um cara, era o cara. Claro, pessoal, não era a mesma pessoa, mas é assim que eu imagino ele. E ele me puxou na hora de volta pro toboágua. Piada de merda. Falei pra me esperar. Ah, desculpa, eu achei que não tinha problema. Chega de parque aquático, eu quero ir embora. E depois de tudo isso, eu cheguei em casa devastado. E minha mãe veio falar: Ronaldo! E aí, mãe? Então, se divertiu no parque aquático sozinho? Bom, mãe, pra ser sincero... Eu me diverti, pacas! Como eu fiz uma queimadura de 2º grau na minha mão. E foi mais ou menos assim. Pessoal, eu me lembro bem, nessa época eu tinha meus 9 anos. E eu, assim como toda criança, adorava presente. No Natal, no aniversário, na Páscoa, no Dia da Criança. Em qualquer ocasião, qualquer data especial, eu queria presente. E como eu adorava isso e tava sempre pedindo, meus pais tinham que dar. Não é que tinham que dar, né? Eu acho que eles sabiam que era muito pior se eles não me dessem. Porque eu ia chorar muito. Ah, eu não acredito, eu não ganhei presente no Dia da Criança! Eu era meio mimado quando se trata de presente. Culpa da minha avó, viu? Porque ela sempre me dava presente em todas as ocasiões. E eu fiquei mal acostumado, eu queria presente toda hora! Mas é claro que nem sempre tinham ocasiões pra receber presente. Tipo, não bastava meus pais, sei lá, irem no shopping que eu ia pedir um presente, né? Imagina. Ronaldo, eu e teu pai estamos indo no shopping, já voltamos, tá? Eu quero um presente, então. Não era isso, não era assim. Porém, a cada evento grande nas nossas vidas, eu pedi um presente. Como, por exemplo, meus pais iam fazer uma viagem longa de 15 dias. Então,
Obviamente, eu ia pedir muito presente do lugar que eles foram viajar. E foi exatamente isso que aconteceu. Os meus pais decidiram que iam pro Chile e iam ficar lá 15 dias. E essa foi a primeira vez que eu fiquei 15 dias longe dos meus pais. Olha, o grandinho Ronaldo. Pai, mãe, vou sentir saudade. E eu quero presente. Então meus pais foram pro Chile, tiveram a viagem deles lá, enquanto eu fiquei lá com meu irmão em casa, até que finalmente passaram os 15 dias. E meus pais voltaram, ê! Pai, mãe, vocês chegaram, ê! Tava com saudade. Tava mesmo, Ronaldo? Sim. E cadê meus Presente! Eu já sabia. Ó, tá aqui os teus presentes. presente? Aí eu obviamente fui lá abrir todos os presentes, eram uns presentes muito legais. No geral eram sempre coisas do lugar, né? Nesse caso foi tipo um gnominho do Chile, eu achei mó fofo, era um gnomo bem caseiro. Sabe aqueles bonecos de feira de rua, meu? Muito massa, meu. Adorava qualquer presente. Não interessava o que, eu só queria aquela dinâmica de abrir Presente! Daí eu terminei de abrir todos os presentes. E minha mãe falou: Ronaldo! E aí, gostou dos presentes? gostei, mãe. Tem mais? Daí minha mãe olhou pro meu pai e ficou confusa assim: Nossa, ele quer mais presente? Tem mais alguma coisa aí, Gilberto? até tenho algo. Será que a gente dá pra ele isso? Ah, vai ter que ser, né? Daí meu pai me deu mais um presente bônus. E era um presente muito peculiar, porque realmente meu pai não queria me dar aquilo, mas era uma caixinha de fósforos do hotel que eles ficaram no Chile. Daí eu peguei aquela caixinha de fósforos, olhei e pensei assim, ó, ué, o que é isso? É uma caixinha de fósforos, Ronaldo, do hotel. Caixinha de fósforos? Legal! Eu nunca ganhei uma caixinha de fósforos! Que legal! Eu amei aquilo! Porque eu não sei, eu simplesmente amei uma caixinha de fósforos customizada. E ela era diferente das caixinhas de fósforo que a gente acha na cozinha. Era uma caixinha tipo toda embrulhadinha, toda bonita, toda elegante. E eu esqueci dos outros presentes e fiquei só com a caixinha de fósforo. Uau! Minha própria caixinha de fósforos. Olha o que eu posso fazer com isso. Eu posso fazer fogo, eu posso fazer luz, eu posso fazer tudo. Eu sou um ser humano independente agora. Se cuida com isso, hein, Ronaldo? Tá bom, pai, não se preocupa. Obrigado. E eu simplesmente amei aquele presente. Levava a caixinha de fósforo pra todos os lugares. Levava pra escola, levava pro clube e sempre mostrava pros meus amigos. Ô, meu, quer ver algo? Quer ver algo? Olha aqui a minha caixinha de fósforos. Uau! Você tem uma caixinha de fósforos. Bora fazer um fogo agora? Bora! Daí eu aceitei a proposta do meu amigo e eu acho que vocês já sabem na porcaria que vai dar, né? Porque eu era uma criança com uma caixa de fósforos e uma vontade de colocar fogo em algo. Daí eu acendia um fósforo, queimava uma folha. Aê! Queimava um papel. Aê! Tentava queimar coisas inqueimáveis. Olha aqui essa poça d'água. Quer ver eu queimar? Não queimou. Até que chegou um momento do dia que eu queria queimar mais. E eu queria fazer uma chama enorme. Daí eu falei, você quer ver uma chama gigantesca? Quero. Como? Daí eu me preparei. Peguei um palito de fósforo, risquei, daí eu olhei pra caixinha de fósforo, fui colocando o palito em chamas dentro, coloquei e... Eu incendiei minha mão. Ronaldo, burro, muito burro, você é burro, Ronaldo. Pera, eu sou eu. E foi uma sensação bizarra, porque foi tão quente que parecia frio. E quando eu queimei minha mão, joguei longe a caixinha de fósforos, fiquei abanando minha mão pra ver se aliviava, coloquei minha mão na poça d'água que tinha ali perto e nada aliviava, tava doendo muito. E eu fiquei lá, com muita dor, com a mão queimada, esperando a dor passar. E depois disso, pessoal, fui pra casa muito triste, com a mão queimada, falei pra minha mãe e pro meu pai o que aconteceu. Meus pais ficaram zangadíssimos e discutiram que foi uma péssima ideia dar uma caixinha de fósforos pra um guri de 9 anos. Ai, 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 mas não foi culpa dos meus pais, era eu que implorava por presente. A culpa era minha! Daí a gente foi no hospital, passei uma pomada, ficou umas
bolhas gigantescas na minha mão. Sério, foi horrível, que sensação desagradável. Se queimar é muito doloroso, é muito ruim, é uma dor que cola ali e não sai mais. Tomem sempre muito cuidado com fogo pra não acontecer isso que aconteceu comigo, com você. Daí depois de umas 2 semanas a 1 mês, passando todo dia uma pomada na mão, eu finalmente consegui curar minha mão, já não doía mais, mas a experiência ficou. Foi muito traumatizante. E foi assim que eu fui burro novamente e fiz uma queimadura de 2º grau na minha mão. Tem uma história que a gente sempre quis contar pra vocês, que é sobre o dia que a gente foi assaltado. Muito bom, cara. Parabéns. Foi. E foi mais ou menos assim. Calma, nossa, achei que era do calma, confundi. E foi mais ou menos assim. Era verão de 2015, eu tava em Porto Alegre, super entediado. Até que a Isis me liga. Ronaldo, vem pra cá, é festa do Selbit hoje. Daí eu falei, tá. Enquanto isso, eu tava em São Paulo comemorando meu aniversário num boliche com meus amigos aqui em São Paulo. E depois eu peguei um avião e fui pra Porto Alegre, pra casa da Isis, numa janta, que era a janta do meu aniversário. E a gente tava lá, a gente tava só conversando. Chegou o Ronaldo, ô Ronaldo, e aí, beleza? E aí, Selbit, beleza, meu? Pô, cara, que legal te ver, meu. Tá muito divertido aqui, a gente tá, olha, todo mundo a beça se divertindo, velho. Feliz aniversário, cara. Obrigado, cara. É meu aniversário hoje, tô muito feliz. Com o meu celular novo. Ah, você tá com o celular novo, Celso? É? Meu celular novo, Ronaldo. Muito legal o ele. seu celular novo. Acho que nada vai acontecer de errado hoje. Nada! Eu estou me divertindo muito com o meu celular novo hoje. Tava tudo muito divertido, tava tudo muito legal. E aí a Isis chegou e falou pra gente: gente, tem mais uma menina que tá chegando aqui, só que ela tá com medo de vir sozinha, porque são 10 da noite. E ela quer que a gente vá buscar ela na casa dela. Daí saiu nós 5 na rua pra buscar a nossa amiga. Tava tudo tranquilo, tudo sereno. A gente chegou na casa da nossa amiga, tocamos a campainha, falamos: desce! Nessa hora, tem uma coisa aí, Ronaldo, não sei se eu te falei isso. Fala. Quando tocou a campainha, a gente tava todo mundo parado na frente do prédio dela. Eu juro, aconteceu isso, e eu não tô brincando. Eu olhei pro outro lado da rua e passou um vulto atrás de uma árvore. E sabe em cena de filme, de terror, que o personagem tá tipo assustado, e aí ele ouve um galho quebrando? Sim, sei. Aí tem uma árvore assim no meio, e o vulto tipo meio que tenta se esconder atrás dela quando ele pisa no galho. Foi isso que aconteceu. Só que assim, era um cara aleatório, sabe? De boné, bermudão, assim, passando. Boné e bermuda aí, ó. Muito bom fazer um vulto, tipo, todo preto com um boné e uma bermuda, tá ligado? Sim, só o boné e a bermuda, tipo, com luz e colorido, né? Esse é o nosso amigo da história. Então a nossa amiga desceu e deu oi pra galera. Oi! E aí? Oi. Ah, parabéns, Selbit. Hoje é seu aniversário, né? Nada de errado vai acontecer. Obrigado. Você viu meu celular novo? Olha como ele é bonito. Muito legal seu celular, Obrigado. Realmente adorei. Deve ter custado caro. Espero que você continue com ele por muito tempo. Muito obrigado. Eu queria esse celular há muito tempo. Que bom. Então, a gente tava voltando, eram tipo 6 pessoas caminhando no meio da rua. Da rua tava deserta, todo mundo tipo tranquilo, rindo, gritando. A gente tava literalmente na esquina da casa da Isis. Eu olho pra trás e eu vejo só o formato de um cara com uma arma na mão, caminhando na nossa direção. E ele tava contra o poste, então ele era só uma sombra mesmo, um formato. De boné e bermuda. De boné e bermuda. E agora com uma arma. Eu olhei pra trás, vi ele, eu olhei pra frente, comecei a andar rápido. Quando eu abri a boca pra falar, galera, vamos... Ele levanta a arma e manda só um... Ô, gurizada, ninguém corre, isso aqui é sério. Ele apontou a arma pra todo mundo. E daí eu lembro que eu tava eu e você no finalzinho, o resto do grupo tava mais na frente. A gente se ligou o que tava acontecendo e falou pra galera: galera, vamos parar aí porque aqui o negócio é sério. Por favor, parem. Galera, o negócio é sério mesmo, é sério. Não é brincadeira. Quando eu vi a arma na mão dele, eu não acreditei, cara. Nunca tinha sido apontada uma arma na minha cara, na minha vida, assim. Nossa, é uma sensação muito bizarra. Sim. E era gigante, era um canhão na mão do cara, não era uma arma. Cara, era uma bazuca, meu. Porque a gente pensa em arma quando a gente olha a arma de filme, mas uma arma na vida real é muito diferente. Muito diferente, é muito assustador, dá muito medo. Você vê que ela é pesada na mão do Sim. cara, sabe? Você sente que o cara tá fazendo força pra segurar ela. Você sente o frio dela. Daí a galera ficou desesperada, só que meio que ninguém tinha nada. Ele primeiro pegou o celular da Isis, aí ele passou pelo Guzang. O Guzang não deu, cara! Ele não deu, o desgraçado não deu. Ele fala, mano... O Guzang tava tão desligado, meu. O Guzang tava literalmente no mundo da lua, olhando pra cima assim, tipo, sei lá. E tava chegando a nossa vez, a gente tava no final e ele tava passando e ficando muito irritado. Dava pra ver o cara assim, mano, não acredito que esses playboy
não tem celular, cara. Não acredito, meu. Aí ele foi passando, chegou na minha vez, eu só olhei os olhos do cara pegando fogo, o cara querendo me matar de raiva, a arma apontada na minha cara, eu suando frio. Eu levei devagarinho minha mão no meu bolso, peguei meu celular, olhei pra ele, ele olhou pra mim. Eu dei um beijinho. Tchau, celular. Tchau, Selbit. Daí depois de eu ver a tristeza do Selbit dando o telefone pro cara, eu fiquei assim, putz, meu, agora ele vai pegar o meu. Daí eu juro, cara, quando o cara apontou a arma pra mim, meu, quando eu olhei pro buraquinho pretinho da arma, eu juro, cara, eu sei que isso é minha imaginação, mas eu vi uma caveirinha ali dentro. Meu, eu não sei se era o reflexo da bala, eu não sei se era algum reflexo, mas eu juro, eu vi uma caveirinha ali dentro. Isso é bizarro porque eu vi isso, meu Deus, cara, se eu não me comportar, o cara vai me matar, eu não quero que o cara me mate. E cara, você lembra o que eu tinha? O quê? Meu, você tem que lembrar. Eu tinha um house, metade de um house preto. Nossa, é verdade, você mostrou pro cara, velho. Daí eu olhei pro cara e falei, meu, desculpa, eu só tenho um house. E o cara falou, meu, tu tem certeza que só tem isso? E eu, sim, por favor, eu juro, eu só tenho um house, eu juro. E eu fiquei tipo, meu Deus, cara, eu só tenho um house, é a pior hora de não ter um celular, vai que o cara fique bravo. Mano, nossa, eu fiquei muito desesperado. Mas por fim, o cara só meio que me liberou desse assalto. Enfim, pra resumir o final da história, basicamente o Selbit e a Isis tiveram celulares roubados, o Guzang não passou o celular e eu tinha só bala. Daí o assaltante mandou todo mundo sair correndo, senão ele ia atirar, e a gente saiu correndo que nem uns loucos, ainda com muito medo do que tinha acabado de acontecer. Daí chegamos na casa da Isis, o clima tava super chato, todo mundo cabisbaixo, decidimos chamar uma pizza pra alegrar o ambiente, mas acabou não alegrando ninguém, porque era a pior pizza do mundo, literalmente um chinelo com queijo, horrível. Enfim, essa foi uma das piores noites da vida e eu espero que nunca mais aconteça algo parecido. Há uns dias atrás aconteceu algo muito estúpido enquanto eu tava cozinhando e eu preciso contar isso pra vocês. Essa é a treta da miojo! E foi mais ou menos assim. Esses dias eu tava lá em casa sem nada pra fazer, daí bateu a famosa pseudo-fome. Sabe aquela fome que não é fome? Você só quer, sei lá, colocar algo na barriga, mastigar qualquer coisa? Pois é, pseudo-fome. Daí eu fui até a cozinha pra ver se tinha algo pra comer. Abri a geladeira, nada. Hã? Sorvete? Não. Feijão? Nenhuma bolacha no potinho? Não, nada. Nenhum chocolate na despensa? Nada. Pô, meu, tamo pobre. Achei! Miojo! Miojo sempre salva da pseudo-fome. É um macarrão instantâneo, é rápido, é prático, é bom. E o melhor de tudo é que nada pode dar errado no preparo. Né? Daí eu enchi a panela de água, coloquei pra aquecer, joguei a massa dentro e esperei. O que eu faço em 3 minutos? Já sei, vou ver se tá passando algo de bom na TV. Nada. Como sempre. Daí passaram uns 3 minutos. Miojo tá pronta! Ah, esqueci o tempero, aquele tempero incrível de galinha caipira. Não tem nada melhor que esse tempero, né? Sempre vale a pena colocar. Nada pode dar errado ao abrir o pacote, né? Né? Daí eu decidi cortar com uma faca de serra. Coloquei a faca no tempero, segurei firme, fiz força e... Eu cortei 3 dedos ao tentar abrir um pacote de tempero. 3 dedos por um tempero! E se você acha que foi só um cortezinho, não, senhor! E senhora, a faca enterrou fundo no meu indicador, enterrou no meu polegar e ainda cortou o meu dedo do meio. Meu, não vale a pena. Enfim, os meus dedos ficaram todos sangrando, o tempero ficou ensanguentado, inclusive caiu muito sangue na miojo. Mas eu comi mesmo assim porque eu tava com pseudo-fome. Como eu fugi da polícia? Eu não sei nem porque eu tô contando isso na internet. E foi mais ou menos assim. Tava eu com meus 17 anos, eu tinha acabado de me formar na escola e eu não fazia ideia do que eu ia fazer com minha vida. Daí eu passava os dias inteiros assistindo anime. Quem é que nunca fez isso, né? Até que um dia eu tava na internet e me deparei com um vídeo de Le Parkour. E pra quem não sabe o que é parkour, é basicamente aquele esporte que utiliza o próprio corpo pra fazer manobras. É legal. E eu pensei, legal! Eu quero fazer isso da minha vida agora. Daí eu liguei pro meu amigo pra ver se ele queria praticar também. Ô meu, bora praticar Le Parkour.
Que é isso, meu? Ah, é tipo ninja, sei lá, pular uns troços, correr com os braços pra trás. Bora. E não deu outra, chamei meu amigo e nós começamos a praticar. E em pouquíssimo tempo a gente aprendeu muita coisa. Correr super rápido, pular uns obstáculos difíceis. E eu pessoalmente fazia tudo isso ouvindo música de anime. Que lindo! Enfim, o nosso local favorito de praticar era na Praça Itália, que era uma praça muito bonita, cheia de postes, bancos, obstáculos pra gente pular, e nós passávamos a tarde praticando, e pulando, e correndo, e ouvindo música. Perfeito! Mas o nosso esporte nunca foi bem visto pelas pessoas, porque, né, 2 marmanjos pulando, correndo com os braços pra trás, é suspeito, vamos combinar. E a gente já tinha sido parado por guardinhas e seguranças, sempre com o mesmo argumento. Vocês não podem ficar correndo e pulando pela rua assim. Qualquer hora dessas vão confundir vocês com ladrão e vai acabar dando merda. Ok, seu guarda, a gente promete que nunca mais vai praticar nosso esporte favorito. E a de... Hã? Que voz familiar. Mas é óbvio que isso não ia me impedir de continuar praticando. Na verdade, acho que só inspirou mais, por ser meio fora da lei, as pessoas não gostam, a polícia também. Eu sou um otário, cara. Enfim, teve um dia que eu e meu amigo acordamos muito inspirados. A gente assistiu um monte de vídeo de parkour e mal podia esperar pra tentar aquelas manobras novas. E tinha uma manobra que nós queríamos muito fazer, que era basicamente pular de um banco, girar no poste e cair no outro banco. Radical! E sem brincadeira nenhuma, a gente ficou a tarde inteira tentando aquilo, até anoitecer. E a praça agora tava escura, não tinha ninguém, começando a ficar perigoso. E meu amigo falou: ô Ronaldo, vamos embora, cara, já tá ficando perigoso. Beleza, meu, só vou tentar uma última vez. Daí na minha última tentativa eu pulei super alto, trombei no poste, me machuquei e gritei: que saco esse poste! Não devia ter feito isso. E pra quê? Não deu 1 segundo e a gente já ouviu. Era um carro de polícia que tava do outro lado da rua. E eles viram tudo aquilo e devem ter achado que a gente era uns vândalo ou ladrão, não sei. Só sei que eles ligaram o carro, a sirene e vieram na nossa direção. Daí eu fiquei desesperado e muita coisa começou a passar na minha cabeça. Do tipo, meu Deus, meu, a gente vai ser preso, vamos responder por vandalismo. Os caras vão bater na gente. E meu amigo se virou pra mim com um olhar muito sério e falou: Ronaldo, vamos fugir, meu, a gente consegue, na boa. E galera, falando sério, nunca, mas nunca façam o que eu vou contar agora. É perigoso, irresponsável e podia ter dado muito problema. Ok? Daí a gente se olhou... Meu, corre, cara! E pra onde a gente vai agora? Sei lá, meu, nem pensei nisso! Vamos se esconder no jardim daquele prédio! E foi isso que a gente fez, nos escondemos num jardim que tinha num prédio ali perto e esperamos a poeira baixar. E falando sério, a sensação de ser perseguido é bizarra, porque parece que você entra no modo de sobrevivência e só sai disso quando o perigo passou. Eu falo isso porque a gente correu praticamente 1 quilômetro e eu não lembro de nada. Eu só acordei quando a gente já tava escondido no prédio. Bizarro. E quando nós finalmente nos acalmamos, a gente saiu correndo pra casa, ainda com muito medo que a polícia podia estar nos procurando. Mas por sorte não nos encontraram, e nós conseguimos fugir da polícia com sucesso. Quem de vocês aí não ama em shopping center, hã? Eu amo! Eu amo muito! E a história que eu vou contar agora são as coisas mais loucas que eu já consegui fazer dentro dos shoppings. E foi mais ou menos assim. Olha, durante a minha infância e adolescência eu tive muita sorte porque eu morava do lado de um shopping center, o chamado Praia de Belas, em Porto Alegre. E como eu morava ali do lado, todo dia quando eu saía da escola, eu costumava passar as tardes ali no PDB. E esse shopping era meu favorito porque eu conhecia ele todo. Não tinha 1 centímetro de lá que eu não conhecia. E uma das primeiras loucuradas que eu costumava fazer com meus amigos era na escada rolante. Quem aí nunca tentou subir a escada rolante que tava descendo, hã? Que atire a primeira pedra! Não, mas é sério, eu e meus amigos levamos esse esporte pra outro nível. Era a corrida de quem subia mais rápido as escadas rolantes que estavam descendo. Ficava eu e um amigo lá embaixo na escada rolante, enquanto outro amigo tava lá em cima medindo o tempo que a gente ia fazer. Daí a gente dava a largada e tinha que subir o mais rápido possível. Às vezes a gente até trombava com pessoas, meu, pelo amor de Deus, meu, para de fazer merda! Mas adivinhem, pessoal, quem sempre ganhava essas corridas?
Mas ainda no tópico escada rolante. Uma vez, pessoal, eu descobri um bug. E esse bug era uma coisa bizarra, porque eu conseguia apagar as escadas rolantes somente com o meu pé. Com esse pé aqui, ó. Sujo? Não, tá limpo. Tá, pessoal, eu vou contar pra vocês, mas vocês têm que me prometer que vocês nunca vão fazer isso, porque, sério, é perigoso, vocês podem trancar o pé na escada rolante. E eu não quero nenhum de vocês se machucando, especialmente não quero vocês fazendo porcaria, porque quem faz porcaria sou eu. Vocês não precisam cometer os mesmos erros que eu. Beleza? Esse truque só funcionava nas escadas rolantes que estavam descendo. Eu descobri que se eu tivesse descendo a escada rolante, bastava eu colocar o pé embaixo do degrau e empurrar pra cima, que quando a escada rolante chegava no final, ela parava. Você sabe por que funciona assim? Esse mecanismo da escada rolante de parar é pra evitar que alguém prenda o pé na escada rolante. Pode cortar, pode machucar, pode ser sugado pra baixo. Meu, pode acontecer coisas horríveis. Ou seja, isso é feito pra nossa segurança, então não faça! Mas obviamente, quando eu era adolescente, eu fazia essas besteiras. E eu fazia muito essas besteiras. No momento que eu tava descendo a escada rolante... Daí todo mundo que tava na escada tinha que descer a pé. Ai, que droga mesmo. Como essas coisas estão sempre rolante, pagando? sempre Maldita pagando, escada que rolante! Conveniente. Eles nem sabem que fui eu. Ah, olha a minha mentalidade como era. Que coisa mais estúpida. Mas vocês sabem quando eu finalmente percebi que isso que eu tava fazendo era errado? Foi num dia que eu tava na escada rolante sozinho e eu decidi apagá-la de novo. Daí eu tava lá, descendo, na boa, coloquei o pé embaixo do degrau e... Legal. Daí eu saí da escada rolante, pessoal, e olhei pra cima. E lá no primeiro degrau tava uma mãe com o filho nenê no colo e ela teve que descer toda a escada a pé. E foi aí que eu nunca mais apaguei a escada rolante. Me senti legitimamente mal. Nossa, sério, eu estraguei o dia daquelas pessoas. Era uma mãe com o filho no colo. Isso não é legal, pessoal. Estragar o dia dos outros não é legal. Mas tinha outro lugar que eu passava muito tempo dentro do shopping, que era o fliperama. Não tinha nada melhor do que ir lá, jogar nas máquinas de dança, jogar nas máquinas de tiro e só sair de lá quando acabava o dinheiro. Mas pra quem vivia no shopping como eu, já tinha descoberto uma maneira de jogar de graça, né? Pois é. Eu tinha descoberto duas maneiras de jogar de graça. A primeira dessas maneiras foi porque eu dei muita sorte. Mas um amigo meu tinha uma chave que era do portão da casa dele, que, por coincidência, era a mesma chave que abria todos os fliperama. É sério, eu sei que é difícil de acreditar, mas confia em mim, tô falando a real. Então a gente tinha que ficar bem escondido lá no flipper e falar: meu, qual é a máquina que a gente vai ir agora? Bora dançar na Pump? Bora. Daí a gente chegava lá na Pump, pegava a chave do meu amigo, abria aquela escotilha, daí a gente apertava nos botões que tinha lá dentro, lá, colocava mais de 20 vidas no jogo, fechava a escotilha e ficava a tarde inteira jogando. Que maloqueiro! E tinha outra maneira que a gente fazia pra jogar de graça. Geralmente tinham festas de criança naquele fliperama. Então todas as crianças que eram convidadas ganhavam um saquinho de fichinhas douradas, tipo fichinha de aniversário. Só que algumas crianças eram meio burras e elas não sabiam colocar a ficha nos videogames. E acabavam deixando tipo a ficha travada ali no lugar da moeda e não conseguiam colocar. Ou então deixavam cair o saco e espalhavam moeda por todo o chão. Era uma alegria. Pelo menos pra mim, né? Mas era sempre assim. Sempre que tinha festinha de criança naquele fliperama, e aí eu e meus amigos ficava catando as fichinhas do chão, as fichinhas que estavam na máquina, pra ficar jogando a tarde inteira. A gente ficava jogando literalmente o dia inteiro. Era isso que acontecia. Era moeda infinita. Mares de ficha. Tava chovendo ficha. Ah, muito bom. Saudades daquele flipper. Pena que ele faliu. Por minha causa. Mas pessoal, a loucura que eu vou contar pra vocês agora foi a loucura mais grave que eu já fiz num shopping. E uma das mais loucas que eu já fiz na minha vida também. Essa aí não tem graça, pessoal. Eu nem costumo contar essa história pros meus amigos porque eu tenho um pouco de vergonha de mim mesmo. Mas como eu tô na internet pra me expor e pra falar pra vocês pra nunca fazerem isso, eu vou contar agora. Bom, vocês sabem quando tem aqueles brinquedos gigantes nos shoppings? Tipo, piscina de bolinha gigante, camas elásticas, esse tipo de coisa? Pois é, o meu shopping favorito decidiu fazer um colchão inflável gigante da Era do Gelo. Porque tava saindo um dos filmes na época, então era um evento promocional. Legal, né? Não. Sabe por quê? Porque colocaram esse colchão embaixo da escada rolante. Daí vocês devem estar se perguntando: tá, Ronaldo, mas o que que tem? É um colchão inflável gigante. E daí? Pessoal, acho que eu já expliquei pra vocês que quando adolescente eu era meio estúpido demais, né? Então no momento que o shopping colocou um colchão inflável gigante embaixo da escada rolante, pra mim naquela época era tipo um convite. Um convite pra pular. Ai, ai, ai.
E foi o que eu fiz. Eu fiquei semanas me preparando, sempre olhando pra aquele colchão pensando, meu, um dia eu vou pular. Vocês estão vendo aquele colchão ali? Vou pular. Tu é louco, Ronaldo? Não, olha, eu vou pular. Eu, hein? E eu subi na escada rolante e quando quase ninguém tava olhando, eu pulei de cima da escada rolante pro colchão. Jerônimo! Aê! Era do gelo! Eu nunca mais fiz nada parecido na minha vida. Primeiramente, porque não tem nenhum motivo. Segundamente, o que minha mãe ia achar se ela soubesse que eu fiz isso? Por sinal, mãe, desculpa, eu fiz isso. E terceiramente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele gostei. E se você ainda não era inscrito, se inscreve no canal. E pra você que tá se inscrevendo agora, saiba que você é miau, então coloca aí nos comentários #SouMiau. Porque todos nós fazemos parte dessa família de Miaus Galácticos. Muito obrigado por assistirem mais um episódio da Minha Vida Animada. E até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau! Obrigado. Não arrisquem a vida de vocês pra nada, viu? Não tem porquê.